Quem assistiu aí todas as lives que a gente fez essa semana? Levanta a mãozinha assim, vamos lá. A Regina. Peraí, que eu acho que eu não consigo ver todo mundo. Deixa eu ver se eu faço uma visão aqui, ó. Vou alterar o layout. Que a visão que eu tô aqui não dá para ver todos vocês. Pronto, agora já dá para ver mais pessoas. Agora sim, a Sandra fez, a Regina. Muita gente sem a câmera, né, também. Bacana. E a maioria de vocês estão em Portugal, pessoal? Tem alguém que está aqui no Brasil? A Regina está em Portugal, né? Alguém do Brasil? Ninguém do Brasil. Bom, pessoal, então como é que vai funcionar a dinâmica aqui hoje, tá? Hoje é o último dia do nosso Saco Eu estou no Brasil. Quem é, Jaqueline? Quem que é? Regina, eu estou no Brasil. Ah, legal. Tá onde, Regina? Eu estou no Brasil, aqui em Jacarepaguá. Boa, tá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Isso aí, tô pertinho. Tô aqui nas Minas Gerais. Acho que vou voltar uns 10 quilos mais pesadinho, viu, pessoal? Nossa Senhora. A Nayara Ferraz também tá lá em São Paulo. O Augusto também parece que tá aí no Brasil. Eu não acho que aquela luz ali não vai funcionar, não. Tem que piorar aqui, ó. Acho que não consigo estar muito calor. Bom, pessoal, como é que vai funcionar a dinâmica aqui hoje, então? Durante essa semana aqui, né, vocês participaram aqui das aulas, onde é que a gente... Ah, ok, Augusto. Augusto Enesvo. Estou no Brasil interior. Boa. Então, essa semana que vocês viram aqui os módulos da SAP, né, nós passeamos aqui entre o módulo de logística, o módulo financeiro, o de ABAP, e hoje a gente vai fazer aqui mais um resumão, um resumo desses módulos, e cada instrutor vai explicar aqui como é que é a dinâmica da formação deles, tá? Então, nós vamos começar fazendo a introdução com o Fábio Soares, depois a gente vai seguindo o fluxo aqui. Eu, daqui a pouquinho, já vou chamar, que eu já vi aqui que o meu xará, Fábio Soares da Silva, já está online aqui. Eu já vou passar a palavra para ele. A gente começa e a gente deixa para a gente tratar as dúvidas aqui no fim da live, tá? Hoje eu vou estar com vocês aqui até o final. No final, quem faz o encerramento aqui sou eu e a Priscila, e é nesse momento que a gente vai explicar para vocês, passar aqui meio que um passo a passo de como ingressar na carreira SAP, tá bom? Vai ser um dos momentos mais importantes aqui. Eu espero que vocês fiquem conosco aqui até o final, e que algum de vocês, se Deus quiser, a maioria desse passo tão importante, que é ingressar aqui nas nossas formações, tá bem? Então, vou passar a palavra aqui já para o Fábio Silva, né? Eu tinha direito aqui a 5 minutos, hoje eu vou respeitar, porque hoje é um pouquinho mais longo, a gente vai ficar juntos aqui mais ou menos 1h30, por aí, tá bem? Já se programa aí. Como é que é, Xará? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo na paz. Só o pessoal com a blusinha de frio aí, né? Gente, não Ô, sabe o que eu velhinho, tô fazendo. qualquer sopro aqui, mais Tem a janelinha aberta? Aqui. Sim, já disse. assim é mais frio também, né? Então, qualquer sopro aqui. Pois é, cara, aqui tá um calor, tô suando aqui, meu Deus do céu. Mas tá bom, não reclamar não, né? Tá precisando disso, para recarregar as energias. Olha, então eu vou deixar aqui, passar a bola para ti, tá, ô Xará? E Ótimo. daqui a pouquinho eu volto. Tá ótimo, então. Perfeito, Então, então. até já, pessoal. Até já. Tchau, tchau. Tá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui, tá? Nessa Masterclass. Antes de começar, eu gostaria de saber, somente assim, levantar a mão assim, algum de vocês conhece ou já ouviu falar do SAP? A Regina eu sei que já. A Regina eu sei que já. Perfeito, perfeito. Isso é legal. Isso é legal. Eu vou passar uma breve apresentação aqui, tá? E vou falar um pouquinho mais sobre o SAP, tá? É bem breve mesmo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Ok. E vou passar a apresentação. Perfeito.
Conseguem ver minha tela? Ótimo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse software, né? Que o SAP o SAP em si é uma empresa, né? E o ERP do SAP é um software que ele é gigantesco, né? É o maior software de gestão empresarial do mundo e ele está presente nas maiores empresas globais, né? E segundo a SAP, 85% do capital econômico global passa por dentro do sistema da SAP em transações, né, comerciais. Só para vocês terem uma dimensão do tamanho do SAP. Muitas das vezes nós vamos em algumas empresas e as atividades, né, e o comércio é feito através de maquininhas e a gente acha assim, essa empresa não trabalha com um sistema como a SAP. Mas muitas vezes são softwares complementares e que, ao final do dia, eles fazem uma interface e essas informações são migradas para dentro do sistema SAP. E o sistema da SAP faz o quê? Faz a gestão de todas essas informações de vendas, compras e interagem com outros módulos do SAP, gerando todo esse ciclo dentro do sistema. Então, quer dizer, esse software ele é gigantesco e ele está presente dentro de todas essas empresas que vocês podem ver aqui nesse slide e muitas outras dentro, mundo afora, né? Então, ele é muito grande. A SAP ela surgiu em 1971 para 72, né? Com a dissidência de 5 engenheiros alemães que saíram da IBM e fundaram a SAP, e começou com o seu legado mais voltado para a parte de finanças e contabilidade, e depois eles viram um nicho de poder se aprofundar um pouco mais nos outros módulos existentes dentro das empresas, né? Nas outras áreas das empresas. Aí ele foi expandindo para a área de logística, para a área de gestão de armazenagem, para as outras áreas. E hoje se tornou esse grande sistema que ele atua hoje, né? Ele tem não somente em todas essas áreas de logística, manutenção e qualidade, por aí vai, como além do ERP, né? Que a SAP em si é empresa, o ERP, que é o sistema, o ERP é apenas um sistema que a SAP possui, né? A SAP possui outros sistemas, né? Tipo o EWM, tipo TM, que são outros sistemas da SAP que interagem entre eles, né? E ele tem aí uma gama de outros softwares que trabalham em conjunto dentro desse ecossistema, né? E o principal deles mesmo é o SAP ERP, né? Que é o Enterprise Resource Planning, né? Então, o ERP da SAP, ele engloba os principais módulos do sistema, tá bom? Principalmente os módulos core, que é onde a SAP atua atualmente, né? Que é os módulos de FI, os módulos de materiais e o módulo, principalmente, de ABAP, que é a linguagem de programação que trabalha por trás do sistema, dando toda a base para que possa rodar o sistema em todos os módulos, né? Então, nós trabalhamos exatamente com esses 3 módulos que são os pilares do sistema. Entendeu? O sistema de informação que integra todos os dados de processo de uma organização em um único sistema, né? Ele consegue interagir e vocês vão ter a noção que todos os módulos são interligados, tá? Ao entrar no curso, você vai pensar assim, poxa, mas eu estou fazendo MM, mas assim, será que o pessoal de FI tem alguma coisa com MM, o de CO com FI, o de QM com
com o DMM, gente, o software ele é todo encadeado, tá? Ele é todo encadeado e vocês vão ter essa noção dentro do curso, tá? É muito legal isso dentro do SAP e vocês vão ter essa noção. O que está acontecendo hoje dentro do mercado SAP, tá? Hoje está tendo uma mudança, tá, dentro do mercado SAP, onde muitas empresas, mas a grande maioria das empresas ainda estão trabalhando com a versão do SAP SCC. Tá? A versão do SAP SCC, muitas delas com a versão que a SAP dá o curso hoje, que é o SCC 6.0. Inclusive, nós temos a última versão do SCC, que é SAP SCC 6.0, o pacote 8.0, né? Enhancement 8.0. Mas algumas empresas que estão podendo disponibilizar um capital a mais, né, que o custo é muito elevado, estão começando a migração para o S/4HANA. No início houve um corre-corre, um dispêndio muito grande, porque a SAP falou que até 2027 iria deixar de dar o suporte à versão SCC. Depois veio a pandemia, e a SAP falou assim, não, nós vamos prorrogar até 2030. Mas as vendas não foram lá aquele tão esperado que a SAP pretendia. E com isso a SAP resolveu prorrogar até 2033. Tá? Mas por que isso? Porque o software caiu de qualidade? Não, porque o custo está muito elevado e faltam profissionais qualificados no mercado para isso. Então, quer dizer, não tem profissionais, o custo está elevado, e aí você tem grandes gaps para poder o quê? Fazer essa migração. Então, estão surgindo vagas e, assim, as empresas estão correndo atrás desses profissionais. E as empresas também estão tentando se capitalizar para poder fazer essa transição do software. E, assim, teremos muitas oportunidades, tá? Até a virada final de 2033. E não vai parar só aí. A SAP já deve estar trabalhando em outras soluções, em outros softwares, tá? Que é para poder estar sempre inovando, né? Só para vocês terem uma noção, a última versão que as empresas implementaram foi a versão 2308, mas já tem processos de negócio que eles já estão colocando versões mais novas, 2408, 2502 já saiu, alguns processos novos, e, consequentemente, eles vão liberando novos processos de negócio, né, e vão evoluindo a cada tempo. Então, vão ter muito mais aí, novidades aí para frente, novas versões, e com isso a gente vai sempre evoluindo, sempre estudando. É um estudo contínuo, a gente não pode parar nunca, tá? Mesmo com anos de prática, a gente vai estar sempre precisando estudar. Tá? Aqui tem uma carinha, mais ou menos, de como o SAP trabalha em bloquinhos, né? Aqui nós temos os módulos, né? O MM, o SD, o PP, o QM, o FI, o CO, e todos eles são interligados. Tá? Toda a movimentação que você vai fazer dentro do MM com seus materiais, tipo uma entrada de material ele vai gerar uma contabilização. Então, você vai entrar com material no seu estoque e vai movimentar a conta de estoque. Então, o MM está ligado com o FI. Né? Se o material tiver um controle de qualidade, ele vai se interligar com o módulo de QM. Se você tiver uma manutenção na sua planta, ele se liga com o módulo de PM. E por aí vai. O software ele é todo interligado. Então, em algum momento, o seu módulo ele vai estar interligado com os demais módulos. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você não fica somente engessado nos módulos core. Você sempre vai estar pegando um pouco de cada módulo. E isso vai te dando o quê? Vai te dando um pouco mais de conhecimento e, quem sabe, você queira expandir o seu conhecimento para outros módulos mais à frente. Né? O principal é você ter essa noção do módulo core, para que depois você possa... acho que eu vou expandir um pouco mais para outro módulo.
mas o core é o principal, entendeu? Tá. Aqui a gente vai desvendar um pouquinho dos papéis, né, no SAP, né? Quando você aprende o SAP, você pode trabalhar como um usuário final, um utilizador, você pode ser um key user. Um key user já é uma pessoa que entende o processo, entende do negócio, entende do sistema. Os analistas e consultores. Os consultores você pode dividir entre o júnior, o pleno, o sênior e o especialista, dependendo do grau de conhecimento dele. Você tem os gestores de projeto em SAP e você tem outros cargos que você pode desenvolver a partir do seu conhecimento do SAP. Então, não necessariamente você precisa ser somente um consultor, você pode estar abrangendo oportunidades dentro dessa gama, desse contexto aqui de várias funções que o SAP pode proporcionar para vocês. Aqui, mais uma vez, são os módulos aqui que a SAP Academy trabalha, que são os principais, né? O ABAP, o FI e o MM, que são os core, né? E a gente espera que vocês se identifiquem com algum deles, né? E que possam entrar na Academy e mergulhar de cabeça nesse novo universo para que vocês possam aí dar uma nova direção na carreira de vocês. Eu acho que é interessante, tem muita oportunidade que vai surgir aí dentro do mundo SAP aí para vocês. Uma palavrinha do nosso grande Fábio: com o SAP você não está apenas adquirindo habilidades, você está construindo um legado de inovação e liderança no mundo dos negócios. Falou tudo, Xará. É isso. Isso aí, pessoal. Ok. Isso aí, Xará. Muito obrigado. Muito bem apresentada aí a nossa introdução do SAP. Tem perguntas aqui. Mas para migração precisa de ABAP apenas. Tranquilo. Não, porque tem uma dúvida aqui, uma pergunta da Luciana. Para essa migração precisa de ABAP apenas, certo? Acho que você estava falando sobre a migração de opções aqui, né? Aí a Luciana está perguntando se para essa migração é preciso de ABAP apenas. Desculpa, pode perguntar? Pode... Boa tarde, eu falo, não há problema nenhum. A empresa que eu trabalho, o grupo possui SAP, a empresa aqui de Portugal não está integrada porque está esperando a nova versão, depois há uma questão em relação a investimentos e tudo mais. Independente disso, a minha pergunta é, para essas migrações de ABAP, de versões de SAP, em especial essa nova, o que precisa mesmo é de consultores ABAP, correto? Não necessariamente, o ABAP ele está aí sempre. Em todas Porque as versões. o ABAP está sempre por trás de tudo, certo? Se eu não entendi errado, Não, o ABAP ele é a linguagem de programação que vem sempre. É o background. Ele tá na verdade, o ABAP suporte. é a linguagem de programação do SAP. Ele é desenvolvido em ABAP. Entendeu? Obrigada. O que ocorreu nessas versões mais novas foram algumas mudanças específicas de alguns módulos, né? E assim, a unificação de algumas coisas com os módulos técnica, né? Acho que está travando, Fábio. Acho que o Fábio está travando. Mas o que eu posso falar para você, Luciano, é o seguinte: acho que está travando, Fábio. O que está acontecendo é o seguinte: tá ocorrendo evoluções, né? Mas o contexto em si, tá? Os fundamentos, eles permanecem praticamente os mesmos, tá? Desde a primeira versão. Você tinha lá atrás, o pessoal costuma falar assim, com o advento do S4HANA, agora surgiu o Business Partner, né? Acabaram com os dados mesh de fornecedores, dados mesh de clientes, agora surgiu o Business Partner. Isso é uma afirmação falsa. O Business Partner sempre existiu dentro do SAP. Ele só não era obrigatório
A SAP só não exigia, sim, agora vocês só vão utilizar o Business Partner. Mas desde os primórdios existia o conceito do BP. Ele só não batia o pé, ó, agora é o BP. Né? Tanto que se vocês Isso aí. entrarem no SAP SCC da nossa Academy e digitar BP, vocês vão ver lá que já existia o BP no SCC. Entendeu? Não é uma coisa do S4HANA. É uma coisa que já existia lá atrás. É isso aí, Existem pessoal. algumas leis. Bom, Desculpa, Fábio. não, só desculpa eu também te cortar, mas só para a gente seguir o nosso cronograma aqui, pessoal, a gente vai continuar aqui, né, mostrando para você sobre os módulos, e aí a gente combina da gente tirar o restante das dúvidas no final, tá bem? A gente tira o restante das dúvidas de vocês no final. E agora, a gente está falando aqui sobre o ABAP, né, Oxalá? Então, a próxima live, inclusive, é a de ABAP, e vocês vão entender aqui um pouquinho melhor aqui o que é o ABAP, tá bom? Então, eu quero convidar aqui agora o Rodrigo. Xará, muito obrigado, viu? A gente se fala daqui a pouquinho, fica por aí, não some não. Vamos convidar aqui agora o nosso amigo Rodrigo Oliveira, que é o nosso consultor e instrutor ABAP. E aí, Rodrigo, tranquilo? Tranquilo, e por aí? Aqui tá, o Brasilzão tá quente. Graças a Deus. Isso aí. Tá precisando carregar essas energias. Como eu vivi muito tempo em Curitiba, hoje está fresquinho. Hoje tá fresquinho. Tá certo. Rodrigão, então, pessoal, vou deixar vocês com o Rodrigo. O Rodrigo é consultor SAP ABAP, assim como eu, tá? Esse é o módulo que eu fiz, é o módulo que eu desenvolvi carreira aí durante mais de 20 anos, né? E é um módulo que eu tenho muito carinho e não largo por nada, nem o Rodrigão. O Rodrigão também, hoje, ele é consultor funcional, mas de vez em quando começou como ABAP, né, Rodrigo? Acho que você vai contar rapidinho aí sua história, mas o Rodrigo começou como ABAP, depois foi para a carreira funcional. É raro isso acontecer, tá, pessoal? Um consultor ter mais de um módulo, é muito raro, mas o Rodrigo é um desses talentos aí que tem mais de uma atribuição no currículo. Eu vou deixar vocês com ele explica um pouquinho melhor, e aí daqui a pouquinho eu volto de novo, tá bom? Obrigado, Vai que é Fábio. tua, Rodrigão. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que tem bastante gente aqui, pelo menos pelos nomes aí que eu estou vendo aqui, já assistiram a live de quarta-feira, né? Aí já sabiam ali, já entenderam o que é o ABAP. Então, para quem não estava aqui, vou fazer uma breve apresentação. Eu comecei a trabalhar com SAP em 99, né? Como key user, trabalhava numa empresa, chegou um time americano para fazer a implementação. Eu era responsável pela área financeira e de informática da empresa, né? Em ter de informática, instalar o Windows, ligar o computador na tomada, enfim. Aí foram 10 anos trabalhando como key user, que é aquilo, uma das atividades que o Fábio disse ali, que quem conhece SAP faz. Depois disso, em 2009, comecei a carreira como consultor FI, tá? Aí, em 2015, antes um pouquinho da pandemia, 2019, 2018, comecei a trabalhar como ABAP, tá? Então, já são 7 anos, 8 anos aí como ABAP. Essa experiência de funcional e técnica me deram a oportunidade de trabalhar como arquiteto de soluções também. O que é o arquiteto de soluções? É um cara que vai chegar na empresa e vai entender o cenário e vai aplicar o que ela precisa fazer ou o que ela não precisa fazer, tá? Como, por exemplo, no projeto de migração, né? Eu vou chegar, vou entender o que você tem no ECC e vou falar, ó, você precisa disso, disso, disso para fazer a migração para o outro lado. O que é uma migração? Bem rápido as palavras. Pense que você sempre teve os seus documentos no WordPad do Windows. Aí um dia chegaram para você falar assim, ó, agora você tem Word. Você vai migrar todos os seus textos do WordPad para o Word, né? Com formato dele já vai vir tudo que você colocou no lá como título, que colocou 1/título, 2/título, o Word já vai transformar aquilo em título. É mais ou menos isso, tá? Muito bem. Eu separei algumas imagens aqui. Eu vou compartilhar a minha tela, que eu ainda não estou a compartilhar. Enquanto eu vou compartilhando aqui, eu notei que tem bastante mulher aqui hoje, né? Acho que uma das dúvidas vocês perguntarem, será que o SAP é para mim? Será que o mundo SAP é para nós? Tá? Eu estou para dizer que o mundo SAP o SAP é feminino, tá? E eu provo isso.
porque o SAP tem uma transação chamada TPM, ok? TPM 31. Então, isso aqui prova muita coisa, ok? Vocês, né? Por nada. Muito bem, então vamos lá. O que o mundo SAP oferece? O que é o ABAP? Tá? Vocês viram essa fotografia aqui, eu vou compartilhar ela aqui, né? Que foi a imagem que o Fábio utilizou, né? Muito bem. Aqui todo mundo olhou, todo mundo viu, cadê o módulo ABAP? Não existe aqui. Por quê? O ABAP atende a todos esses módulos, ok? Por quê? Isso aqui é um programa, tá? Tem um código aqui atrás, tem um código aqui atrás, e é a gente que faz esse código. Na verdade, o Standard fez, né? Um ABAP, long time ago, fez isso. Tá? Então, qualquer melhoria nesses módulos aqui, somos nós que fazemos. Tá? Muito bem. Feito isso, vamos fazer um comparativo do carro elétrico com o SAP. O SAP é o carro elétrico, tá? A parte de funilaria, de metal, é o FI, ok? A parte de estofamento, a parte de conforto do carro é o ME, é o PP, HR, esses outros módulos. Parte de rodas, direção, freio, suspensão, é a parte de MM, ok? Aí tem aqueles outros módulos, qualidade, que é aquele painel que coloca na frente, o visor, se é elétrico, vidro, blá, 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 ok? Isso tudo são os módulos. E o ABAP? Aonde você vê um fio dentro desse carro, é o ABAP. Aonde você vê uma conexão, vai ser o ABAP que vai conectar. No momento que você pisa no freio, aciona o freio e trava as rodas. É o ABAP que vai fazer isso. É o ABAP que vai fazer, quando você apertar o botão, ligar o carro, ele vai acionar, passar uma corrente elétrica lá no motor de arranque, acionar e o carro sair andando. Ok? O ABAP é isso, tá? Comparando com o carro elétrico, para a gente ter mais ou menos uma noção. Muito bem. Então, dentro do mundo SAP, o que a gente faz? Aqui é uma transação, eu usei a TPM, né? Já de cara aqui. Ok? Isso aqui, então, eu vou digitar aqui de novo ela, ok? Essa transação é uma transação de TRM, do mundo FI, e para a gente ver o que tem aqui por trás, é isso aqui, ó, a gente vai vir aqui nessa transação, sistemas, status, todas as transações têm o nome de um programa, ok? Esse programa foi um ABAP que fez, ok? Esse ABAP, vamos aqui entrar nesse código, e aí a gente vê o que foi feito nesse programa para isso aqui acontecer, tá? Isso aqui são as divisões a parte já nova, antigamente, lá o ECC antigo, era um código só, um tripão, aqui ele já começou a dividir o nosso código, tá? Aqui ele coloca, nessa parte, ele coloca todas as declarações, tá? A gente explica isso no curso, ok? Então, isso aqui é um código SAP. Isso aqui alguém digitou, o consultor lá da IBM, long time ago, fez. Ao decorrer dos anos, essa versão que nós temos aqui também já é muito próxima da versão com uma ABAP, tá? Desculpem. Essa versão já está muito próxima do HANA, ok? Porque a SAP, a empresa, ela já criou um módulo, como é que eu posso dizer? Um sistema HANA, primeiro, que é uma estrutura HANA, e depois, agora, recentemente, né, que ela criou o SAP for HANA, que é com base nisso, com uma outra interface, ok? Muito bem. Então, a gente está falando, qual é a diferença? É o famoso SAP GUI, tá? Isso aqui é o SAP GUI, ok? Que vocês vão utilizar, quem sabe de SAP, provavelmente conhece essa telinha aqui, onde você digita o seu usuário. E agora mudou a cara, não é mais essa, e outra opção, com essa estrutura HANA, eles conseguem fazer isso via web, ok? Muito bem. Então, isso que o consultor SAP faz, como é a dinâmica do nosso curso? A gente vai mostrar para vocês como estruturar um programa, tá? O que seria a estruturação desse programa? Quando a gente vai fazer um programa, a gente precisa ter uma lógica. Qual é essa lógica? Essa lógica é, primeiro, fazer as declarações, é como eu indiquei aqui, ó. A gente faz primeiro as declarações que a gente vai usar. A gente vai falar para o SAP mapear, ó. Toda caixinha quadrada, você joga dentro dessa caixa.
todas as pecinhas, vamos imaginar um Lego, tá? Vou pegar o exemplo do Lego. Todas as pecinhas que tem dois pinos, você joga dentro dessa caixa. Todas as caixinhas que tem 4 pinos, você joga dentro dessa caixa. Todas as pecinhas que tem 6 pinos, você joga aqui. A gente declara isso e fala, começa a direcionar o programa, ok? A segunda etapa, que é a tela de seleção, a gente vai criar uma tela de seleção. A gente vai ensinar vocês os comandos para fazer essa tela de seleção. O que é tela de seleção? O meu usuário quer montar um Empire State, ok? No Lego, usando só peças de 2 pinos. Ah, não, ele quer usar peça de 2 pinos e de peça de 6 pinos. Então, é nessa tela de seleção que o usuário dá os comandos do que ele quer usar, ok? Muito bem. E aqui, que é uma terceira etapa, a gente mostra como selecionar no meio disso tudo as peças de 2 pinos e de 6 pinos, ok? Muito bem. Ele disse para mim que quer montar um Empire State com Lego. E é aqui que eu dou o comando para o sistema, tá? Falar para ele, ó, usa essas peças e constrói o Empire State, ok? Esse programa, ok, é um programa que a gente faz aqui em sala de aula, né? Que os alunos fazem e geram o famoso LV. É só isso o ABAP? Não. O ABAP não vive só disso, tá? Muita coisa que o ABAP faz é fazer melhorias, ok? Ele já pega alguma coisa pronta e transforma isso numa outra tipo. Tá bem? Na aula passada, nessa semana, a gente pegou um exemplo, tá? De inteligência artificial, ok? A gente colocou lá um comando, fez um prompt para a inteligência artificial e perguntou para ela, ó, faz um programa assim, assim, assim para mim. E ele me deu esse programa aqui, ó, tá? Que esse programa faz? Ele me deu esse código, eu executei, coloquei aqui um documento e executei. Ok? Ele me deu isso aqui. Agora, o utilizador, ele fala assim, não, eu quero mais uma coluna, ok? Eu quero mais uma informação. Ele vai abrir um chamado, vai chegar lá para o nosso consultor, nesse caso aqui é vendas, né? E vai falar com o consultor de vendas, ó, eu quero que você inclua mais um campo aqui, tá? Qual o campo? Ele vai te explicar qual é o campo, e o funcional vai chegar para o ABAP, vai falar, ó, ABAP, eu preciso que você crie um campo novo aqui. Então, o ABAP vai analisar aquele campo novo, vai verificar qual ponto aqui ele precisa modificar, tá? E vai acionar o programa, e vai fazer o programa. Vamos pensar aqui, ó, esse é tudo com base nessa tabela, nessas 2 tabelas. Eu vou usar a minha tabela, vou usar uma transação chamada SE16N, ok? Vou vir naquela tabela VBAC, e vou ver qual é o campo que ele pediu, tá? Vamos ver aqui, ele tem quantas informações? Vou colocar mais um campo qualquer aqui, tá? Vamos colocar aqui... deixa eu ver se esse campo aqui tem informação, para a gente aparecer lá. Eu vou fazer o teste, vou colocar os dados... Eu vou pedir para colocar moeda. Vamos ver se a moeda está lá já. Acho que a moeda já está. Ó, não está a moeda aqui, tá vendo? Certo? Não tem a moeda. Ele quer que apareça a moeda. Vamos ver aqui uma coisa. Vamos analisar. A gente tem que analisar isso, certo? Ó, VBAC, ele pega e transforma isso numa tabela, ele joga tudo aqui, ó. O que ele joga aqui? Eu costumo dizer na sala de aula, isso aqui é o ABAP, tá? Select, seleciona esses campos, né? From table, né? E info table, where, tal. O que quer dizer isso aqui? Eu costumo dizer em português também, tá? Eu falo que selecione esses campos que tem nesta tabela, ok? E coloque tudo dentro desta tabela. Onde o campo-chave é esse, porque esse que você informou na tela, tá? Então, nesse caso, ele quer 2 campos novos, eu vou colocar só um, para facilitar aqui, para a gente ser rápido, tá? Que é o moeda. Então, eu vou verificar aqui qual é o campo moeda. Cadê aqui moeda documento? Esse campo aqui, e começo a fazer alteração no programa, né? Eu coloco aqui, seleciono isso aqui também, e eu falo para ele jogar nessa tabela. Essa tabela precisa ter esse campo preparado, que é a VBAC. Então, a VBAC aqui eu preciso colocar
mais uma linha, eu ensino um comandinho para facilitar, para a gente ficar digitando toda hora, ok? Que é o Ctrl+D, se alguém quiser aí já, né? Enfim. Aí pego, coloco aqui, mas ficou estranho, eu tinha aluno que tinha toque de V maiúsculo aqui, minúsculo aqui. Eu ensinei para ele que se ele clicar aqui, ele vai ficar tudo igualzinho, ó. Olha lá, ok? Ele já se sentiu mais confortável para digitar o código dele. Muito bem, feito isso, eu criei nessa estrutura, eu fiz isso, analisei o meu programa, vi que eu tinha que fazer isso, tá? Aí eu coloquei aqui a busca, pronto, faço uma ativação. Como eu disse nas aulas passadas, o SAP é muito amigo do ABAP, tá? Que ele vai te falar os caminhos para isso, tá? Depois vocês perguntam aí para os outros consultores como que isso aqui, o SAP é amigo nosso, ok? Já não deu erro, vou executar o meu programa, coloco aquele número, executo e tá lá a moeda. Tá vendo? É assim que o ABAP trabalha no dia a dia, tá? E é isso que nós preparamos vocês para fazerem os programas. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? De programas que os alunos fizeram, ok? Isso foi uma das atividades do programa. Tá? Deixa eu só chamar aqui um programa, cadê? Aqui. Vou colocar esse programa foi um aluno que fez, tá? Que eu pedi para ele fazer uma calculadora. Então, ele digitou aqui, 8 vezes 8 é igual 64. Esse aluno, essa aluna, tá? Ela pegou os dados que eu passei para ela e jogou na inteligência artificial e usou muitas coisas aqui, Por que eu sei que ela usou inteligência artificial? Primeiro que teve alguns conceitos que eu não tinha explicado, né? Mas ela soube entender o programa, ok? E jogou na inteligência artificial que ajudou ela a desenvolver. Eu não proíbo ninguém de usar, tá certo? Eu acho que tem que usar, que é uma ferramenta, indico até, mas ela não vai fazer isso para você sozinha. A inteligência artificial não vai roubar o lugar dos programadores, ela vai facilitar a nossa vida, ok? Eu já tive uma profissão que ela não existe mais, ok? Provavelmente a inteligência artificial vai fazer isso também com algumas profissões, é elementar. Eu acho que quem construiu um carro lá, o Henry Ford, quando construiu começou a linha de produção dele, hoje é totalmente diferente, algumas pessoas perderam emprego, faz parte da evolução, não tem como. Tá? Qual era essa profissão? Eu era desenhista copista. O que fazia? Eu colocava um projeto numa prancheta, colocava o papel vegetal por cima e desenhava por cima. E hoje, qual que essa profissão faz? Você chega numa impressora e fala, eu quero 10 cópias. Eu demorava uma semana para chupar um projeto, ele faz em 10 minutos. 10 cópias. No tamanho que você quiser. Tá certo? Então, isso é um fator. Ok? Muito bem. Então, é isso que funciona, é assim que funciona a nossa dinâmica de treinamento. A gente passa para vocês as condições, explicamos para vocês como funciona, ok? E aí vocês vão desenvolvendo. A gente começa com um projeto simples, que nem eu comecei na quarta-feira com Hello World, né? Que é o famoso, quando você colocar no YouTube, vocês vão ver isso, ok? Depois a gente vai chegar numa calculadora e chegar no programa de extração. Tá bem? Não é só isso que o ABAP faz, né? Durante esses vários treinamentos, a gente coloca as funções que o ABAP faz, que é o debug, que a gente ensina também, ok? Nossa carga horária é de 70 horas mais 30 de estágio, certo? Depois aí, as nossas aulas é de segunda, quarta e quinta, das 8 às 11, ok? E existe um sinal da gente, quando o Fábio aparece na tela, é para a gente encerrar a nossa atividade, ok? Então, antes de... Você, querido. Obrigado. E se quiserem fazer alguma perguntinha, tem aí um minutinho ainda. É isso aí, ó. O Rodrigo deixou tempo, reservou tempo para responder as perguntas, né, Rodrigo? 1 minuto. Mas no final a gente vai responder também, meu pessoal. Tá certo? É isso aí, então, da minha parte, se alguém quiser, eu vou ficar por aqui ainda mais uns minutinhos. Se não, obrigado e boa sorte aí na escolha de vocês. Isso aí, valeu, Rodrigão. O Rodrigão explicou, então, o nosso ABAP. Aí, pessoal, isso aí que eu trabalhei 20 e tantos anos aí.
Comecei em 2004 como consultor, 21 anos trabalhando com a BAP. Graças a Deus, tudo que eu conquistei foi com esse monte de código aí. Muito bom. Bom, então vocês entenderam aí, né, pessoal? Dinâmica, o ABAP, na verdade, é a linguagem de programação do SAP, né? Então tem todos os módulos assim, os módulos é quem trata da parte funcional, a parte processual do SAP, e até os módulos da própria SAP, ele é desenvolvido em ABAP. Bom, e agora então, ô, Rodrigo, se você quiser parar o compartilhamento da sua tela, acabou que ficou preso aqui pra gente, tá? E o ABAP, pessoal, também é uma das demandas, um dos módulos que mais tem demandas no mercado de trabalho, tá? Na verdade, o que a gente faz aqui na SAP, né, porque o SAP tem mais de 100 módulos aqui, tá? Contando módulos e submódulos, acho que a gente ultrapassa o número de 100 módulos, né? E aqui na SAP Academy a gente leciona aqui os 3 módulos que mais têm demanda no mercado de trabalho. Por isso que a gente trabalha com o MM, o FI e o ABAP, tá? Esses 3 são os módulos que mais têm vagas de trabalho disponível aí no mercado, beleza? Eu já vi aqui que o Rodrigo Campolina já está online e roteando. O Rodrigo Campolina é o nosso instrutor aqui. Todos são muito experientes, mas o Rodrigo também, em matéria de instrutor, é um cara que já trabalha dando formações aí, cursos há mais de 15 anos aqui. Então, já vou chamar ele aqui de uma vez, já vou apresentar para vocês o Rodrigo Campolina. Rodrigo Campolina, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Boa tarde, bom dia a todos aí. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo ótimo, meu querido. Então, eu vou deixar vocês aqui, então, já com o Rodrigo. O Rodrigo é o Campolina, né? Como é que ele é conhecido aqui no mercado SAP, por nossos colegas da SAP. Vou deixar vocês na companhia do Campolina, que ele vai explicar para vocês como que funciona aí o módulo de finança e também vai falar um pouquinho da dinâmica que ele ensina aqui no curso de FI na SAP Academy, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto de novo. Tá bem, obrigado, Fábio. Lá, até já. Até já. Bom, boa tarde a todos. Né, meu nome, como o Fábio já apresentou, meu nome é Rodrigo Campolina. Tá? Eu sou instrutor aqui do módulo de contabilidade financeira, o módulo de FI, né, como está demonstrando aí no ecrã. Eu já sou consultor SAP há mais de 19 anos, vai fazer 20 anos no próximo ano. Eu comecei em 2006, mas antes eu já trabalhava na área financeira, né, e ministro esse tipo de treinamento desde 2009. Né, então já tenho um bom tempo aí de experiência. Né, eu dava esse treinamento lá no Brasil, e assim que eu mudei para Portugal há 3 anos atrás, o Fábio fez o convite e a gente está aí junto aí fazendo, disponibilizando esse tipo de treinamento aqui para o mercado português também, e também o mercado brasileiro. Não deixa de... Sempre tive alunos aqui, praticamente quase todas as turmas que eu tive aqui em Portugal, tive 1 ou 2 alunos aí do Brasil. Né? Mas aqui a gente acaba dando treinamento com a geografia portuguesa, que quando a gente fala geografia portuguesa, o que seria isso? É a configuração da contabilidade financeira seguindo o padrão português, só que a gente sabe que contabilidade e finanças não tem muita variação de um país para o outro, não. É bem similar, a configuração é praticamente a mesma, salvo algumas questões como layout bancário e tudo, mas em termos de configuração por trás ali é quase tudo igual. E a parte de impostos, obviamente, né? Aí a gente sabe que aqui em Portugal é bem mais simples que no Brasil, né? Mas eu gosto, durante esse treinamento, sempre fazer um paralelo, né, quando eu cito o exemplo, né, e a gente faz a configuração portuguesa, eu sempre gosto de citar o exemplo lá no Brasil, como que é feita a configuração. Então, acaba que é um plus aí a gente falar sobre esses 2 tipos de geografia, tanto a portuguesa quanto a brasileira. Ok? Lembrando que quando a gente fala de geografia portuguesa, gente, é bem similar à geografia europeia. Tá? Os outros países também são praticamente em termos de IVA, pagamento bancário, essas coisas bem semelhantes. Fora os princípios contábeis, que aí é diferente, é tudo igual para todos os países. Né? Demonstrativos contábeis, ativo, né, passivo, né, balanço, balancete, DRE, tudo isso é igual. Tá? Então, a gente não tem muito diferenciação em termos de processos contábeis, não. Bom, então, quando a gente fala de treinamento, o nosso treinamento aqui durante o curso é na faixa de 60 horas de conteúdo programático no mínimo. Tá? Por que eu falo no mínimo? A gente tem, durante 15 aulas, ou seja, 15 dias, aulas
diários, de segunda a quinta-feira, das 20 às 23 horas, tá? Que aí dá mais ou menos aí 3 semanas e meia. A gente tem um encontro aqui diário, onde eu faço toda a explicação, e a gente, além de explicar, a gente faz também a configuração, cada um com o seu mandante, cada aluno com o seu mandante, cada aluno fazendo a sua própria configuração, de toda a estrutura organizacional da empresa, a parte de contabilidade clássica mesmo, que é carregar plano de contas, configurar regras contábeis, tudo, a parte de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, e finalizando sempre em testes que a gente faz, onde a gente explica aqui e aproveita para aprender também transações de usuário. Tá? Então, durante esses 15 dias, tem esse treinamento, né, durante 3 semanas e meia, e depois ainda a gente tem mais 4 semanas, né, com um encontro semanal, onde, né, ao fim do treinamento diário, eu envio uma avaliação, tá, um trabalho de casa, um homework, que seja, é para vocês fazerem, onde a primeira avaliação é teórica, a segunda é prática, a terceira é técnica, e por fim uma avaliação final, onde cada semana eu envio, a gente faz um encontro para a gente corrigir e discutir a correção dessa avaliação. Então, os alunos ainda têm esse estágio aí durante um mês ainda de acesso ao sistema, de poder fazer novas configurações, criar outra estrutura organizacional, criar toda a configuração novamente, caso queira. Então, praticamente são 2 meses quase de contato com o sistema e conosco também, para poder fazer todo esse treinamento da contabilidade financeira. Aí pergunta, bom, o que seria contabilidade financeira? Bom, o módulo de FI, né, ele enfoca todos esses submódulos ali e outros além, né, com um pouco menos de importância, mas principalmente os mais importantes são esses 4 primeiros, que é os que a gente trabalha aqui durante o treinamento, que é a contabilidade geral, ou clássica, né, que é a contabilidade mesmo, plano de contas, regras contábeis, demonstrativos contábeis, tudo isso a gente faz dentro da contabilidade financeira. Contas a pagar e contas a receber, que aí o nome já diz, né, tudo que é parte de contabilidade de pagamento de fornecedores, contabilidade e de recebimento de clientes, né, que seria as cobranças. A parte de tesouraria, que é a administração de caixa e bancos, a gente faz a configuração aqui dos bancos e tudo. Ou seja, a gente fazendo essa configuração, além da estrutura organizacional, que é a responsabilidade do FI, ou seja, o que é a estrutura organizacional? A criação da empresa, carregar do plano de contas, porque tudo isso é a estrutura organizacional que faz com que os outros módulos também possam trabalhar. Tá? Então, a gente cria a nossa empresa aqui, cria a divisão, carrega o plano de contas, faz as configurações das regras contábeis, configura os bancos, configurações de forma de pagamento, de cobrança, de pagamento, né? Configuração de caixa, tudo isso a gente faz a configuração para no final do curso vocês, além de ter configurado tudo isso, aprender as principais transações de usuário para poder validar tudo que vocês configuraram, e também a empresa está apta ali para poder contabilizar, gerar administrativos contábeis, pagar e cobrar dos clientes, importar extrato eletrônico. Então, tudo isso a gente faz dentro do nosso treinamento aí de quase 2 meses de contato. Ok? Então, esse treinamento aí é bem direcionado, principalmente para quem já tem, ou não, né? Já tem um contato, ou um trabalho, já trabalhou, ou já fez contabilidade, alguma coisa no sentido assim, técnico contábil. Quem trabalha na área financeira ou contábil, que tem um pouco de noção, quem gosta dessa área, tá? Quem já trabalha, ou quem familiariza, ou quer entrar nessa área, seja como usuário, seja como consultor. Então, é muito interessante para quem ainda tem dúvida, né? A gente falou na terça-feira, durante a nossa aula inicial, falando sobre um pouco do módulo e tudo, entrando um pouquinho mais de detalhe. Então, quem tem ainda em dúvida, qual módulo escolher? MM, ABAP, FI? Então, tá aí, quem tem mais essa familiaridade com números, contabilidade financeira, o módulo, no caso, é o FI. Da mesma forma que o Fábio vai falar daqui a pouco também, né, sobre o módulo de compras, o módulo de MM. Da mesma forma que o Rodrigo, meu xará, falou sobre o ABAP, que é a linguagem de programação. Então, é o momento de vocês escolherem qual curso seguir, qual curso escolher e ter essa oportunidade de dar o primeiro passo para entrar nesse mercado SAP, que é um mercado que demanda muitos profissionais, certo? Então, como o próprio nosso manager aqui diz, o Fábio, né, o SAP e FI é aquele amigo, né, super organizado, que mantém todas as suas finanças em alta. Ou seja, todos nós temos que cuidar das nossas finanças. Então, todos nós sempre temos um pouquinho de conhecimento de contabilidade financeira, tá, para poder administrar, ter um planejamento financeiro, senão a nossa vida vira uma bagunça, né? A gente tem que ter aquela meta sempre de receber, né, ter um recebimento maior do que os gastos, para poder, se sobrar, ou pelo menos empatar, e a gente ter uma vida mais tranquila aí,
e mais confortável. E o módulo de contabilidade financeira é exatamente a administração financeira e contábil dentro de uma empresa. Ok? Pois não, Fábio, você quer comentar alguma coisa? Não. Porque eu tô aqui no hotel em Belo Horizonte e eu preciso fazer o check-out aqui. Eu estava conversando com a minha esposa aqui, que a gente tem que começar a ir descendo com as malas aqui. Eu vou entrar com a Luciana daqui a pouquinho, né? E aí eu acho que eu vou finalizar lá da recepção do hotel. Ai, gente, essa vida é uma correria, tá vendo, gente? Mas não tem desculpa, tá vendo, pessoal? Quem quer faz o negócio acontecer. E é isso a mensagem que eu quero passar para vocês, tá bem? Então, o Rodrigo também já passou a parte de FI, agora vocês vão ver a parte aqui do MM. E o que vocês tiverem de objeção na cabeça de vocês é a gente tentar tratar isso, né? Já que vocês já chegaram até aqui, já assistiram todas as aulas a semana inteira, chegaram aqui, estão disponibilizando um sábado de vocês, é não parar por aqui, tá bom? E não existe, pessoal, tudo tem solução, né, Campolina? Tudo tem solução. Com certeza. As dúvidas que tiverem, podem colocar no chat aí que eu vou responder, não vou estar aqui por aqui ainda. Aí quem tiver dúvidas sobre o módulo de FI, tudo, fica à vontade de colocar no chat, eu vou respondendo durante esse tempo aí, tá bem? Eu agradeço aí, Beleza. boa tarde, bom final de semana a todos aí, e contamos com a participação de vocês aí pelas próximas turmas. Valeu, Campolina. É isso aí, tá, pessoal? Pode mandar dúvida aí pro Campolina, mas quem preferir aqui prestar atenção, ficar focado aqui também na explicação do módulo de logística agora, que é o MM, que é com a Luciana, prata da casa. A Luciana mesmo, né, Pri? Luciana aí, Fábio. Ah, que massa, que top. O casal, que legal, que top. Achou que eu ia estar Top, sozinha, né? Pois é, top. Enganamos Fiquei todos mais vocês. a dupla dinâmica. É a dupla dinâmica, galera. Isso aí, daqui a pouco eles contam aqui. Porque que dessa eu fiquei surpreso aqui, feliz ao mesmo tempo, né? Tu vê os dois trabalhando juntos aqui. A Luciana é um fato bem curioso, tá, pessoal? Porque é prata da casa mesmo. Ela, há anos, né, na verdade, acho que ela tem 2 anos, se eu não me engano. A Luciana estava exatamente na posição que vocês estão hoje aqui, né? De assistir a nossa live, de entender se o SAP fazia sentido para ela, aquela coisa toda. Mesmo que o maridão, que daqui a pouco vocês vão descobrir quem é também, tá lá, né? Buzinando na orelha dela, vem pro SAP, mas a gente sabe que em casa de ferreiro espeta de pau às vezes. A Luciana veio, fez a formação conosco, foi um talento mesmo identificado e hoje já trabalha com a gente há um bom tempo já, está mais de 2 anos com a gente, se eu não me engano. Então, eu quero convidar esse casalzão, essa dupla dinâmica, né, para explicar para vocês aqui o que é o módulo de MM, e logo a seguir vai entrar eu e a Priscila, para explicar para vocês, então, o passo a passo aqui, né, os próximos passos para vocês começarem aqui a carreira de consultor da SAP, tá bom? Então, bora lá, Fabão e Luciana. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhores e senhoras. Aqui nas academias, a gente brinca que ele é o sênior, né? Aí quando É pela barba branca. aí quando tem uma dúvida assim, mais pesada, robusta, que exige assim, uma análise mais assim, pesada, aí eu falo, não, peraí, gente, calma, vamos ouvir a opinião do sênior. Aí é o sênior aqui, tá bom? Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Masterclass. No início da semana a gente conversou sobre fundamentos. Hoje eu tive um compromisso rapidinho antes da Masterclass, aí o Fábio falou dos fundamentos, mas a Academy de MM, vocês têm 2 instrutores para auxiliar vocês nesse processo, tá? Eu vou falar de mim rapidinho. Eu comecei no SAP em 2022, fiz academia na ZAP e sigo no SAP até hoje, tá? É a minha, assim, meu vício. Às vezes a gente está, né? E pior que é um vício em casal, porque às vezes a gente está discutindo problemas, mas isso sim, não ficaria melhor? Sim, é a mesma solução por caminhos diferentes. Então, assim... Você tem sempre razão. Isso, eu tenho sempre razão, não se esqueçam disso. Essa semana foi muito engraçado, porque deu um problema em cotação. Não sei se os instrutores estão na sala ainda ouvindo, mas deu um problema na aula de cotação, com a cotação de um aluno.
Aí eu falei, não, mas faz assim, vê se fica diferente, faz assim, não sei o quê. Não, mas assim fica legal. Eu falei, mas tenta assim. Aí o aluno falou, Fábio, faz que a mulher tem sempre razão. E a gente traz esse tom bem mais leve para um assunto que é tão pesado, tá? Então, é um método muito próprio, nosso, de ensinar sobre SAP, de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais assistida, Sem perder a sem seriedade. perder a seriedade, tá? Então, a gente garante para vocês que vocês vão sair da academia de MM consultores, profissionais de SAP, tá? Completos, não só sabendo sobre o módulo de materiais, tanto pela ótica do utilizador, quanto pela ótica do consultor, sabendo configurar, parametrizar, sabendo fazer boas análises, mas conhecendo também os percalços do mercado de trabalho, as dificuldades e as facilidades da profissão, os atalhos, sabendo sobre certificações, sabendo sobre muitos outros assuntos que envolvem aí o universo SAP, tá bem? Fábio, todo seu. Vamos lá. Meu nome é Fábio Silva, né? Sou instrutor aqui da ASAP Academy já há 2 anos, né? praticamente, né? 2 anos. Sou consultor MM, praticamente há uns 22, 23 anos, né? Atuando com SAP desde a versão R3, passando pelo SCC, já pego alguns projetos S4, especialista em governança de dados mestres, compra, faturação, gestão de armazém, conhecimento também, alguma parte de SD, WM, né? Sou certificado pela SAP. Falando um pouco sobre a Academy, né? A nossa Academy tem 100 horas, tá? Conteúdo programático, sendo dividido em 70 horas, né? De aula pesada. Aula pesada, teórica, e 30 horas de estágio supervisionado, né? Que é o desenvolvimento de um projeto de implementação do módulo de materiais do início ao fim. Com tudo que vocês aprenderam. Com tudo que vocês aprenderam e desenvolvendo documentações, aprendendo a desenvolver documentações e aprendendo a fazer as configurações que são pertinentes ao sistema. Isso. O material didático é todo em português, tá? As aulas serão segundas, quartas e quintas, às 21 às 23, horário de Portugal, e 17 às 19, horário do Brasil. E na Academy de MM, volta lá só um instantinho, na Academy de MM, a gente, no final da Academy, faz um workshop de gestão de projetos em SAP, e a gente tem também um workshop de inteligência artificial em SAP, que é aberto a todos os alunos, e a gente também fala um pouquinho sobre... São 2 aspectos muito particulares do módulo de materiais, que é a automação do ciclo de suprimentos, o MRP, o planejamento autônomo do sistema, e a gente fala também de carga de dados, que é o LSMW. Então, tem aí uma quantidade assim, muito robusta de pautas do MM para falar. Quem quiser ver esse conteúdo programático de forma mais detalhada, ele está disponível no site da ZAP, tá? E está atualizado também. Então, vamos lá. O que é o MM? É a minha vida atualmente, né? É tudo. É o ar que eu respiro. É o meu pagador de boleto. O MM é a sigla em inglês, né, para gerenciamento de materiais, né, o Material Management, e é um dos módulos do sistema de gestão empresarial do SAP, né, é um dos módulos core, como eu falei anteriormente, né. O MM trata especificamente de processos relacionados não só à gestão de materiais, né, dentro de uma organização, mas o MM trata também de gestão e aquisição de materiais, bens e também serviços, tá? Este módulo é projetado para ajudar a empresa a gerenciar suas atividades de compra, inventário, movimentação de materiais, desde o processo de requisição de compras, que é o primeiro documento da cadeia, né, do ciclo, né, até o pagamento ao fornecedor e entregar lá para o módulo de finanças, lá para o nosso querido Rodrigo Campolino, lá em FI, para que possa ser efetuado o pagamento aos nossos fornecedores pelo serviço ou pela aquisição do bem ou do material adquirido, né.
Funções como planejamento de necessidade de materiais, controle de estoque, aquisição de materiais, recebimentos e verificação de mercadorias de gestão de fornecedores, entre outros. Aqui nós temos aqui um slide, tá, que dá mais ou menos uma noção de como é a estrutura hierárquica dentro do SAP. Né? Nós temos aí o mandante, que é a entidade máxima ali dentro do sistema, né? Nós temos as empresas, que isso aí é dentro do FI, a filial, que é específica da localização Brasil, né? Que é específico para a geração de notas fiscais, que é única e exclusivamente do Brasil, a organização de compras, que é uma entidade flutuante dentro da cadeia de logística, e nós temos a cadeia hierárquica do módulo de MM, né, que começa com o centro logístico e os depósitos. Né? Aí nós temos aí um desenho do macro aí, hierárquico aí dentro do SAP. E o último slide mostra aqui o ciclo do processo de suprimento, né? Desde o primeiro passo, que é a determinação... A gente falou nisso pouquinho na segunda-feira, hoje a gente vai aprofundar. Determinação de necessidade, que é a requisição de compra, a determinação da fonte de suprimento, a seleção do fornecedor que você selecionou, o processo de pedido de compras, a monitorização desse pedido, a entrada de mercadoria, ou então a medição do serviço efetivamente prestado, a revisão de faturas baseada em entrada de mercadoria ou medição de serviço e, posteriormente, o pagamento ao fornecedor já pelo módulo de FI. Tá? Esse é o ciclo de suprimento. Parece assim, olhando, parece, poxa, bem pequenininha tudo, mas existe toda uma configuração por trás, existe todo um processo que é preciso ser estudado, porque cada empresa possui o seu processo diferente, né? Cada nicho de negócio tem um processo diferente aí dentro que precisa ser configurado especificamente para atendimento àquele nicho de negócios. Tá? Aqui a gente tem umas palavras aqui do nosso digníssimo CEO, né? Onde ele diz: você sabia que o MM é como um maestro invisível para as empresas? Ele orquestra tudo, desde a compra de matérias-primas até a gestão de estoque, garantindo que tudo esteja onde precisa estar, na hora certa, sem ninguém perceber o esforço nos bastidores. Isso é fundamental para que a cadeia de suprimento jamais deixe de faltar o material no momento certo, na hora certa, e jamais pare um ciclo de produção de uma empresa. E falando, só complementando o que você está falando, o módulo de materiais não é porque nós somos especialistas, não, mas o módulo de materiais, ele é um módulo core do sistema, ele é um módulo central do sistema, porque é através do módulo de materiais que entram os cadastros de materiais, que entram os cadastros de fornecedor, agora business partner, né? Que entram os registros históricos de compra, os registros infos de compra. Então, o MM, ele é um módulo que ele é detentor de processos centrais dentro de qualquer empreendimento, que vai precisar comprar matéria-prima, produzir a sua manufatura, produzir o seu produto, entregar um produto final para uma linha de vendas. Então, ele é central, porque dentro do MM a gente cadastra material, dentro do MM a gente parametriza tipos de material, dentro do MM a gente configura esse processo autônomo de solicitação, requisição de insumos. Então, ele é um módulo que, o módulo, por exemplo, de PM, vem buscar dados do nosso módulo. O módulo de PM, para ele disparar uma ordem de manutenção, por exemplo, ele precisa dos dados do material que ele vai precisar comprar para fazer a manutenção no equipamento dele. Então, ele vem aqui no cadastro que nós manejamos muito bem, que nós analisamos, que fica sobre a nossa responsabilidade, e faz, através do nosso cadastro, uma ordem de manutenção, que é como se fosse uma receita
de bolo, 3 parafusos, 4 porcas, um eixo, uma roldana. Então, nós somos um eixo central entre os módulos SAP. Não só Tá de bem? PM, como de PP, de QM, Muitos outros e módulos. muitos outros módulos. SD para vender precisa dos materiais, então todos eles precisam do Não é à MM. toa que nós temos 100 horas de formação, porque é um módulo bem robusto aí, que oferece dados e oferece processos para muitos outros módulos também, tá bom? Mestre, É contigo. é contigo. Top! Nossa senhora, que isso, que apresentação show, hein? Gostei de ver vocês dois trabalhando juntos assim. Top. Estão ouvindo? Sim, sim. Tá ouvindo, né? É, porque aqui a internet tá horrível, gente. Não sei por quê. Mas top. Parabéns. Parabéns, casal. Bom, pessoal, então esse aí é o modo de MM explicado por duas feras aqui, tá? Duas feras, essa dupla dinâmica aqui, Fábio e Luciana. E agora a gente vai convidar aqui, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Luciana. Se vocês quiserem continuar com a gente aí, porque agora a gente vai começar a parte, apresentar para a turma aqui, né? Como é que faz para ingressar no mercado SAP agora. Vou chamar uma outra fera, que é a Priscila, e daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Então, se vocês ficarem por aí, se bobear, se tiver alguma pergunta que eu não consegui responder aqui, o que eu SAP é gigante, tá, pessoal? Vocês viram aqui, tem um consultor para cada área, porque não é capricho, não, é porque o SAP é muito grande, é muita informação, então vocês têm que escolher bem o módulo que vocês querem ingressar, trabalhar, tá? É muita informação. Priscila, tá na área? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia! Bom dia, coisa boa, tá no calorzinho do Brasil. Calorzão, nossa senhora, e faz uma confusão na minha cabeça, porque o relógio aqui do meu computador tá 15h08, né? Então eu já estava aqui preocupado, eu tinha que fazer check-out e tal. Eu falei, gente, já estourei o check-out, mais um diário a mais. Não sei se o quarto está reservado para outra pessoa, mas afinal de contas aqui são 11 qualquer coisa, né? Acho que 11h10 da manhã, então temos aqui um tempo ainda. Agora você Todo entende, embaralhado. semana passada, né? Também estava nesse nível, assim, confundindo tudo. Pois é, tá Pessoal, vendo, gente? Vocês trabalhar como nômade digital tem essas coisas, né, Pri? Mas é um problema bom, né? Fala a verdade. não, é um problema maravilhoso. A única coisa que eu falo assim, a questão é que não tem como você falar assim, ai, desculpa, eu tô no trânsito, não consigo trabalhar, tô atrasada para chegar no trabalho. Mas é muito bom mesmo, são vantagens assim que pesam muito na hora da gente escolher qual caminho a gente quer seguir, a nossa profissão, então assim, sempre recompensa, né? Poder estar perto da família, principalmente para nós que estamos em Portugal, mas a nossa família está no Brasil, então ter essa flexibilidade de trabalho é sempre muito incrível, né? Tá aí. Mas bora lá então, né, Pri? Abrir aqui então a nossa apresentação aqui do. Então, vamos lá, pessoal. Agora que a gente está chegando aqui quase aqui nos momentos finais, né? Agora a gente vai apresentar para vocês aqui o passo a passo. Quais são os próximos passos para vocês aqui avançarem ainda um pouco mais para essa carreira de consultor da SAP, né? Então, essa semana vocês viram aqui todos os módulos com um pouco mais de detalhe. Hoje, cada consultor fez um resumo e explicou como é que vai ser a dinâmica deles na formação. E agora, eu, junto com a Priscila, a gente vai fazer a apresentação de vocês aqui do nosso plano de negócio para tentar ajudar vocês a se tornarem consultores da SAP. Bora lá, Pri? Bora lá, então, deixa eu ver, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, deixa eu só compartilhar aqui. Prontinho, então. Então, vamos lá. Eu adoro sempre essa parte, porque assim, e principalmente poder estar com os alunos, né, Fábio? Porque a gente vê sempre chegam muitos alunos para nós reclamando sobre essa falta do calor humano, né? Falar, eu já trabalho na área de tecnologia, quero ingressar nessa área, parece que as pessoas são tão frias, mas depois que você assiste uma aula dessa, você percebe, né, a energia boa dos instrutores, de todo o nosso time que está por trás também, porque assim, a academia ela não é só apenas as aulas, mas também tem toda a nossa parte, né, de acompanhamento, então assim, poder ver a carinha de todo mundo, conhecer todo mundo é sempre muito importante para a gente também, tá? Então, é um momento sempre muito feliz para o nosso time como um todo. Então, vamos lá.
Na nossa Masterclass de hoje, então, né, vocês viram um bocado sobre cada módulo, o funcionamento de cada um, a importância de cada um dentro do ecossistema do SAP, e agora eu e o Fábio nós vamos falar um pouquinho sobre o método, né, como é realizada a formação e tirar também algumas dúvidas de vocês em relação a algumas questões, tá? Pronto, o nosso sistema ele funciona, como vocês já perceberam, né? É o hands-on, é onde você realmente coloca a mão na massa. Então, por mais que os instrutores digam, agora nós estamos no nosso momento de aula teórica, mas desde o primeiro momento na aula teórica, você já tem acesso ao SAP e vocês já conseguem praticando, né? Falamos que é 80% de prática, mas na realidade acaba sendo bem mais, porque vocês estão praticando o tempo todo. Os nossos instrutores, como vocês já viram também, são instrutores extremamente atualizados, são consultores que atuam na área, então isso é muito importante, porque além da didática, né, que é excepcional, mas ter esse conhecimento de mercado de trabalho, de estar ali no dia a dia, isso também agrega muito valor para a formação, porque cada situação que eles acabam percebendo no dia a dia, eles podem trazer para vocês, e isso dá uma... qual que é a palavra que eu posso dizer para isso? Conforto. Também é um conforto, mas assim, isso agrega muito mesmo a nível de conhecimento. Porque de repente seria uma coisa que vocês só conseguiriam visualizar num dia que acontecesse com vocês. E os instrutores acabam trazendo isso já nas aulas, então isso vai trazendo, né, esse conforto e sabendo que vocês já estão preparados de fato para algumas situações que vão acontecer no dia a dia de trabalho, né? As nossas formações, todas elas possuem um estágio supervisionado, baseado numa implementação de estudo de caso, como a Luciana bem disse. Esse estudo de caso, cada módulo, ele tem o seu formato específico, tá? Então, o instrutor, ele vai desenhar isso muito bem para vocês nos primeiros dias de formação, onde vai trazer essa experiência de que vocês possam criar, né? Ter essa experiência de como é atuar realmente em um projeto, os desafios, vocês têm um prazo para poder elaborar isso, então, tudo isso é pensando em como nós vamos auxiliar moldar vocês para o mercado de trabalho, né? Porque não é só pegar e jogar ali material e falar, olha, esse aqui é o SAP, esse aqui é o MM, esse aqui é o ABAP, enfim, realmente ir dando ali o caminho das pedras para vocês que se sintam seguros também quando vocês ingressarem no mercado de trabalho. Também temos aqui a parte de mentorias de carreira, então, quando termina a formação, nós vamos reunir os alunos, nós teremos uma mentoria muito bacana, para poder passar para vocês, isso é um bônus, tá? Que faz parte da formação, para orientar vocês em relação ao currículo, ao LinkedIn, como que vocês vão se posicionar, né, após a formação. Porque, querendo ou não, eu falo que todos nós somos vendedores, né? Então, assim, mesmo que sejam da área de tecnologia, vocês precisam saber como se vender. E hoje o LinkedIn, ele é uma das ferramentas mais importantes para que vocês consigam um posicionamento no mercado de trabalho. Então, essas mentorias são muito legais, porque nós analisamos, o nosso time do RH faz uma análise do currículo de vocês, uma análise do LinkedIn, nós passamos depois um resumo com pontos que vocês precisam, né, melhorar e tal. Então, isso agrega muito mais valor também para o perfil profissional de vocês, para sair da formação já com um direcionamento, para onde é que eu vou e o que que eu faço, tá? Fábio, você quer falar alguma coisa? É porque eu não estou vendo vocês aqui, eu estou vendo só a apresentação. Então, se você quiser me interromper, você me interrompe. Não, Pri, eu tô deixando aqui porque tá impecável, tá? Se faz bem demais, então o time tá ganhando, se mexe. Pronto. As nossas aulas, então, elas acontecem sempre ao vivo, online. O conteúdo todo ele fica gravado. Então, eu trabalho, não consigo, eu tenho um compromisso hoje, eu não posso assistir a aula. As aulas, elas ficam sempre gravadas e vocês têm acesso a essa gravação durante o período de 1 ano, tá? Então, não se preocupem,
com conflito de horário e tudo mais, porque vocês não perdem o conteúdo. Ah, não consegui assistir hoje, então amanhã eu assisto a aula e já vou pronto para a próxima aula. O nosso ambiente SAP, nosso servidor, vocês têm acesso a ele ao longo da formação, então é uma média de 3 meses, né, para todos os módulos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e além disso, né, nós colocamos aqui também um bônus, né, um presente, na verdade, porque antigamente era 1 mês após o término da formação, vocês tinham ali um acesso, né, de 1 mês. Agora não, agora nós também resolvemos, né, o boss ali, ele abriu a mão um pouquinho e falou assim, não, vamos lá, vamos facilitar um pouco mais a vida desse pessoal, 3 meses de formação e depois mais 3 meses de acesso ao ambiente, tá? Isso aqui, galera, vocês não têm noção, quem tá já na área e pesquisa para alugar, por exemplo, eu quero fazer uma assinatura e tal, esse aqui já tem um custo bem elevado, tá? Então isso, vocês terem esse acesso por praticamente 6 meses, é um super de um presente, tá? Porque vocês podem, terminou a formação, continuo praticando, continuo me mantendo ali, que é realmente para que vocês consigam aqui dar segmento na formação. Vocês alugarem um servidor da SAP aí para vocês mensalmente, é mais ou menos uns 50 euros, tá, pessoal? Então, vocês têm 6 meses aqui com a gente só de servidor dedicado aí por conta de vocês, tá? Então, só você jogar só numa brincadeira dessa, seriam uns 300 euros aí que vocês gastariam só para poder ter um servidor dedicado aí para vocês treinarem, tá bem? Exato. Exatamente. Nosso material, então, ele é um material didático, né? Ele é atualizado, sempre atualizado, ele é em português, tá? Vocês têm também acesso às aulas, né? Os instrutores, eles dão a aula e depois eles disponibilizam também todos os PPTs, né, que foram utilizados na aula, materiais extras, tudo dentro da nossa Classroom, tá, onde vocês terão esse acesso ali também pelo período de 1 ano a esse conteúdo, tá. Coisas muito importantes, nós sempre ouvimos essas perguntas, às vezes as pessoas elas acabam colocando como objeções na hora de escolher a formação, mas, gente, não vejam como uma objeção, tá? É muito simples hoje para você ingressar numa formação, você não precisa de um computador de última geração. Acho que a única questão do computador, né, Fábio, até inclusive nós tivemos essa semana, e na última turma, qual que era o nome daquele... Google, não sei o quê, é um computador da Google, um rapaz estava com um computador da Google. Chrome alguma coisa, eu não me lembro agora. Chrome, isso, se ele tiver aí, não sei se é Alessandro, Alex, eu não lembro o nome dele, se tiver aqui, dá um oizinho aqui no chat, para ver se ficou resolvida essa situação, se não ficou, a gente ajuda, tá? Eu conversei com ele já, porque realmente não tem, é muito... É o Kleber, né? Existe até uma possibilidade de poder instalar, só que assim, aí a pessoa tem que ser muito ninja mesmo na área de tecnologia para poder fazer, então assim, para quem está começando eu não recomendo. Acho que é o Kleber aí, acho que é o Kleber que levantou a mão aí, como é que é, Kleber, o negócio? Tá me ouvindo? E você conseguiu ou não conseguiu? Estou te ouvindo, sim. Então, eu levei o computador para instalar o Windows. Eu levei lá para ver se era compatível. Legal. Parece que essa semana fica pronto. Olha que bom, é isso. É porque realmente o Windows ou então o iOS, que é o Mac, né, é mais fácil para poder fazer para que vocês possam dar, então, fazer a instalação do acesso, no caso do SAP, porque ele não fica, né, instalado dentro da máquina de vocês, ele fica numa nuvem, então você tem ali só o linkzinho para poder fazer essa conexão, mas para ser compatível precisa ser ou Microsoft ou o da Mac, né? Formação acadêmica prévia em TI. Fábio, acho que essa daqui você pode mandar ver, porque... Exato, sim, é que é o meu caso também, né, Pri? É o caso da Luciana também, enfim... aqui muita gente acha que precisa ter faculdade também, né? E não precisa. Quando eu comecei a trabalhar com SAP, lá em 2004, eu não sabia nem o que eu já contei essa história várias vezes aqui, né? Eu não sabia o que era o SAP. Eu cheguei para fazer formação, com a informação que eu tinha é que o SAP dava dinheiro, viajava de avião para outros estados, né? Porque tem pouco consultor, até hoje tem bem pouco consultor, e a gente ficava em hotéis 4 estrelas, era a única informação que eu tinha. Eu não tinha informação, por exemplo, com o SAP você vai trabalhar, sei lá, você vai pintar um móvel, você vai arrumar um carro,
Você vai, sei lá, é um jogo. Eu não sabia o que era o SAP. A única informação que eu tinha era isso. Eu falei, então é esse aí que eu quero mexer, né? Ganhar dinheiro, andar de avião. Nunca tinha andado de avião. E ainda fiquei em hotel, nunca tinha ficado no hotel na minha vida. Falei, eu quero mexer com esse trem aí. E fui. Era a única informação. Cheguei lá, sem computador, sem nada. Falei, o rapaz falou, tá, o que você veio fazer aqui? Eu falei, vim fazer o curso de SAP. Ele falou, tá, cadê o computador, o notebook? Eu falei, não tem. Eu nem Nossa. tinha. Então, assim, por isso que quando eu vejo essa lâmina aqui que a gente está apresentando para vocês, né, computador de última geração. Eu cheguei lá no negócio sem computador nenhum. Então, não precisa de um computador de última geração, mas precisa de um computador, viu, gente? Não vai fazer igual eu fiz lá anos atrás, não. Não precisa de informação. Eu acabei de explicar, né? Eu estava nem tinha, deixa eu ver. Acho que eu tinha começado a faculdade de sistemas de informação, é isso mesmo. Eu estava no primeiro período, acho que 2 meses que eu estava na faculdade, eu comecei a fazer o curso. E a Luciana, aqui, outra prova disso, a Luciana, ela tem formação acadêmica, porém na área de enfermagem. A Luciana é enfermeira, ela se formou como enfermeira e fez a transição de carreira para o SAP. Ou seja, a formação dela, né, não conta aqui para o nosso negócio de SAP, tá bom? Então não precisa. Muito bom. E o falar inglês, Fábio, como é que foi isso para você também? Foi um desafio? Então, o inglês, eu também não falava inglês quando eu comecei com SAP, né? Hoje eu já falo e tudo, mas o que? Eu fui falar inglês, sei lá, depois eu já tinha uns 6 anos, 7 anos que eu já estava trabalhando com SAP. Ele não precisa, tá? Não precisa mesmo, até porque eu imagino que vocês vão começar trabalhando por Portugal ou Brasil, alguma coisa assim. O inglês, ele só fará sentido para vocês depois que vocês quiserem ganhar voos aí, né, para outros países, para Inglaterra, Alemanha, França, enfim, para outros países que falam o idioma inglês, tá bom? Isso é bem interessante, porque assim, muitas pessoas perguntam, mas eu vejo vagas que precisa falar inglês. Depende. Existem vagas que eles colocam lá sempre como padrão, falar inglês, mas tudo depende muito do projeto e tal. O que nós costumamos reforçar para o aluno é assim, se você deseja, né, se você está buscando se manter no mercado português ou no mercado brasileiro, onde se fala o português, tá ok, não tem problema nenhum, existem consultores que inclusive trabalham, né, que fazem parte da consultoria da ZAP, que eles estão há 10, 15, 20 anos trabalhando e eles só atuam com projetos em português. E para eles está tudo bem e está ótimo. Agora, claro, o SAP, ele é um sistema que ele atua no mundo inteiro. Então, é óbvio que se você deseja alçar voos maiores, ir para outros países, ter oportunidades diferentes, aí investir no inglês eu acho que é fundamental. Não só no inglês, mas também francês, italiano, enfim. Aí é muito importante, é uma percepção da individual daquilo que vocês buscam para a vida de vocês, tá? Mas o inglês é básico, assim, mas para fazer a formação não é necessário, e também para iniciar em projetos também não é necessário ter o inglês, tá? Experiência na área de tecnologia, né? O Fábio já falou, porque não tendo a necessidade de uma formação acadêmica, também não tem necessidade de ter uma experiência na área de tecnologia. A única questão eu gostaria de fazer FI, mas eu não gosto de mexer com a parte de contabilidade, com cálculo, não sei o quê, então acho melhor escolher outro caminho. Aí não tem facilidade. Outra aqui, só pegando um gancho aqui, porque a gente está falando sobre o inglês aqui, tem o Diego Castro, mas a linguagem ABAP em si é em inglês. Em Portugal, muitas empresas são multinacionais. Você está trabalhando numa empresa multinacional, não significa que você vai entrar lá e vai estar falando só inglês, tá, Diego? Para começar aqui a conversa, né? Empresa multinacional, esse hotel que eu estou aqui é multinacional, por exemplo, é o Intercity. Se eu chegar ali, a recepcionista está falando em português, né? Ela não vai estar falando em inglês. Não justifica. A empresa é Portugal, trabalhando com um monte de gente de Portugal. Só porque era multinacional, entrou para o portão para dentro, tem que falar inglês? Não, não é assim que funciona, tá? A linguagem ABAP é em inglês. Você vai aprender os comandos, tá? Você vai aprender os comandos, o que você vai ter que fazer, você vai ter um manual para te orientar, tem o ChatGPT e tudo mais. E igual eu falei, eu fui aprender inglês depois eu tinha 6, 7 anos. E hoje, se a gente contar, gente, os brasileiros que falam inglês, que trabalham com SAP, deve dar para ir uns 5% só, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês, deixar essa mensagem muito clara, parem de criar objeções, parem de criar objeção. Mas a linguagem é inglês. Gente, mas como é que eu cheguei lá? Como é que o Fábio Soares aqui, eu não sei se ele fala inglês, como é que a Luciana chegou?
Como, pessoal? Entendam isso, o Rodrigo Campolina, né, que ainda está estudando inglês, que eu acho, se eu não me engano, o Oliveira já fala um pouquinho mais, mas, enfim, de 100% dos consultores, eu acho que só uns 5% falam inglês. Então, vamos parar com essas objeções, que é isso que está impedindo vocês do sucesso, tá? De verdade mesmo. Então, tá aqui, ó, nós já falamos, não é necessário, tá escrito aqui para você, se quiser dar print, né? Não é necessário computador de última geração, não é necessário formação acadêmica, você não tem que ter um diploma de faculdade, não precisa falar inglês fluente ou outro idioma, nem experiência na área de tecnologia, experiência na área de SAP, tá? E outra coisa também que eu achei legal aqui, você viu? Depoimento legal aqui da Valessa, aqui no chat. Eu não consigo A visualizar Valessa, os comentários, então. eu vou ler isso aqui, ó. A Valessa foi a dica, ela disse o seguinte, ó, gente, sou aluno da formação SAP FI e queria só dizer uma coisa de coração. Se você está aí com receio de entrar, com medo de não ter apoio, eu te entendo, mas podem confiar. Eu passei por um momento difícil no meio da formação e a equipe da ASAP me acolheu como uma família. Eles realmente estão presentes, se importam com a gente de verdade. Se importam com a gente de verdade. Não é só sobre conteúdo, é sobre ser cuidada. Aqui você não fica sozinho. Então, tudo que a gente falar, vocês podem sempre contar com a transparência nossa aqui, tá? Então, Diego, assim, não se prenda a isso, não. Não se prenda a esse negócio, mas a linguagem é isso, tal. Esses mas, vamos começar a cortar isso. Onde é que tiver mas, vamos trocar por uma outra palavra de positivismo, tá? Para que vocês consigam realmente ingressar e, no futuro muito próximo, vocês consigam aí a prosperidade que vocês tanto desejam, tá? Mas tudo vai começar com essa quebra desses medos, essa quebra dessas objeções. Tá aqui a Valessa, aqui, ó, infelizmente eu não conheço a Valessa pessoalmente, bem, que é aluna do Rodrigo Campolina, se eu não me engano, né, que faz a parte de FI, mas tá aqui, mais um depoimento que vocês não estarão sozinhos em todo o processo. A nossa parte, a gente entrega muito mais do que a gente promete. Isso a gente pode garantir, tá bom? Então, pode continuar aí, Pri, por favor. Valessa, um beijo para você, viu? Obrigada. Eu fico emocionada, de verdade, porque, assim, a gente trabalha, mas né, trabalha nesse aspecto, né, de que nós fazemos pelos outros aquilo que nós gostaríamos que tivessem feito por nós. Então, é o passar adiante. Então, obrigada mesmo, Valessa. Conta com a gente sempre. E vocês também. Vocês sabem que vocês podem contar com a gente. A partir do momento que entrou na nossa formação, contem conosco que a gente vai estar caminhando juntos, tá? Entra com a família de verdade, né, Pri? É uma família de verdade. Experiência na área de SAP não tem necessidade também, tá? Então, assim, a formação, ela traz para vocês toda a base, toda a estrutura, tudo aquilo que é necessário para que vocês possam se preparar efetivamente para se tornar um consultor na área, no modo que vocês escolham, tá? Então, fiquem muito tranquilos em relação a isso. Fábio tá aí, é uma prova viva de que, olha, não sabia, não levei nem computador para ir para a aula. Imagina só você chegar na aula e falar assim, então eu precisava de um computador? Ai, desculpa. Né? O que é SAP, meu Deus? Virar desse jeito. SAP, o que é SAP? Então, não, eu tô aqui, eu vim. E eu acho que isso que é a mensagem mais importante, é justamente essa coragem, esse salto de fé, de você realmente entender que hoje nós temos muito mais conhecimento, muito mais informação acerca do que se trata o SAP e da grandiosidade que o sistema ele a forma como ele atua no mundo inteiro, né, é uma das maiores tecnologias hoje, 80% hoje do mercado mundial atua com o SAP, então é uma questão de dar o primeiro passo, né, pode ser, é difícil conseguir a primeira vaga, mas para você conseguir a primeira vaga, você precisa dar o primeiro passo, você precisa estar pronto para a oportunidade, porque também não adianta nada, né? Não, mas tem que ter experiência, tem que ter não sei o quê, e vai deixando. Aí aparece, como já aconteceu várias vezes, isso eu gosto muito de falar, porque não foi uma, não foi duas, não foram três, foram várias vezes que nós tivemos alunos falando assim, não, mas eu não, acho que eu não vou fazer agora, porque assim, não, né, não tenho computador, porque eu não tenho inglês, porque botou um monte de mais no meio do caminho. Aí, por um acaso, a empresa que eu trabalho está agora subindo o pessoal porque precisa de nível, né, aumentando o salário e tal, para quem tenha conhecimento em SAP. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, então, consigo entrar na formação agora? Então, você vai ter que esperar agora para a próxima turma. Então, assim, olha o tempo que às vezes vocês podem estar perdendo pelo fato de não estar preparados realmente
para a oportunidade, porque quando a oportunidade aparece, você tem que pegar ela. Ninguém vai ficar esperando você fazer uma formação para daí falar assim, então tá, fulano, então volta aqui que eu vou te contratar agora, né? Então, aproveitem, porque realmente é uma oportunidade, assim, extremamente importante e que pode, sim, mudar a vida de vocês, tá? Em relação à parte de investimento, essa parte é uma... Todas as partes são as partes que eu adoro falar, né? Mas, assim, é muito interessante fazer esse comparativo, porque hoje uma faculdade de TI, né, de IT, aqui em Portugal, a duração é em média de 4 anos, um investimento médio, tá, pessoal? Porque a gente já ouviu falar que está bem mais alto do que isso em relação às propinas, 28 mil euros, sem contar tempo de deslocação, né, até você chegar, sair do trabalho, ir para a faculdade, voltar, enfim, toda essa série de empecilhos, na verdade, de complicações que acabam, e tempo é dinheiro, né, então, ficar lá 1 hora no trânsito, mais ou menos, para poder sair do trabalho e ir para a faculdade, dificulta cada vez mais. Então, assim, uma faculdade de TI hoje tem esse valor, esse tempo de duração, e mesmo assim, quando você termina a faculdade, não garante que você também tenha já um posicionamento profissional, né? Então, pode ser que leve ainda também algum tempo, porque você também precisa ali se especializar em alguma área, buscar algum setor mais específico, né? Em relação à nossa formação, que é a formação intensiva mais o estágio supervisionado, a formação, ela dura, em média, de 3 meses. As aulas, elas são ao vivo, elas são online, então você vai fazer no conforto da sua casa, organizadinho, cheguei, olha, vou sentar aqui, vou estudar, aí não consigo ir assistir a aula hoje, consigo assistir a gravação amanhã, então, assim, é todo um conforto para vocês, tá? E o investimento, tudo isso que nós falamos, né? Acesso ao SAP por 6 meses, a gravação das aulas, né? O suporte dos instrutores, enfim, mais a parte de estágio, 1.500 euros. Porém, o Fábio, ele gosta sempre muito de pensar nos alunos e pensar em como que a gente pode sempre facilitar o ingresso das pessoas nessa área, que mudou a vida dele e que o objetivo dele aqui é também mudar a vida de outras pessoas, é passar adiante, né, tudo isso, todas as grandiosidades, toda a prosperidade que ele adquiriu ao se tornar um consultor, hoje ele quer passar adiante. Então... E dá o atalho também, né, Pri? E dá os atalhos, viu, pessoal? Porque eu penei demais, né? Para começar a descobrir o que era o SAP sozinho, naquela época, só Google que tinha e tudo. Nossa, um perrengue. Quando eu leio isso daqui, né, igual a Valesca falou aqui, o elogio à equipe da ZAP, a Priscila, né? É tudo que eu não tive. Então, hoje é o que a gente oferece, eu tento oferecer para vocês tudo que eu não tive, tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Pois é. E aí, pensando nisso, a nossa oferta exclusiva para hoje, tá? Para essa formação, para essa turma, de 1.500 euros, nós vamos oferecer agora, né, pelo valor de investimento de 749 euros mais o IVA. Acho que isso é um presentão, né, Fábio? E detalhe... São 50% de desconto, né, Priscila? Vocês vão estar adquirindo a formação com todo esse pack que a gente acabou de apresentar para vocês, as mentorias, eu não sei se você citou ali que a gente entrega também a planilha, né, Priscila, com mais de 100 empresas. Exatamente. É todo um composto, na verdade, pensado justamente para facilitar a vida de vocês. As mentorias, né, do currículo, workshops que vão acontecer ao longo da formação, a Luciana até comentou que tem um workshop de inteligência artificial, de gestão de projetos, enfim, e tudo isso é aberto para todas as turmas, tá? Então, nós temos também essa lista com 100 empresas que trabalham com o SAP, então também é um direcionamento para vocês, de onde começar a buscar as oportunidades, tá? A ZAP Solution, que é a nossa empresa mãe, digamos assim, né, que foi onde tudo começou, a primeira empresa do Fábio de consultoria aqui, nós sempre ficamos com o perfil dos nossos alunos num banco de dados, né, um banco específico, onde nós indicamos sempre que há alguma oportunidade dentro do perfil júnior, nós sempre priorizamos os nossos alunos, tá? Então, isso também contribui bastante.
Vejam bem, não é uma promessa de contratação, mas dentro daquilo que é o coerente, né? Nós temos sempre ali, olha, apareceu uma vaga para júnior, dispara lá o perfil de todo mundo que tem as habilidades necessárias para aquilo que está sendo solicitado, para daí depois abrir para os outros consultores que já estão no nosso banco, tá? Então, os nossos alunos, eles têm esse privilégio também, tá bom? Esse valor de investimento em euros, 749, mais o IVA, ele pode ser parcelado em 3 vezes. Essa parte aqui, para mim, acho que é fantástica, porque, assim, você conseguir parcelar, fazer o parcelamento, em Portugal, principalmente, é sempre bastante desafiador, porque normalmente pedem sempre cartão de crédito e um monte de coisa, aprovação de crédito, enfim. Nós conseguimos fazer uma entrada por transferência bancária, né? A entrada agora que seria para inscrição, e depois mais 2 parcelas que são realizadas através de um link de pagamento. Então, esse valor vai ser descontado indireto da sua conta bancária, tá? Então, não tem muita burocracia, é realmente para poder facilitar a vida de vocês, para que vocês possam ingressar nessa área e que, de fato, seja o divisor de águas na vida de vocês. Fábio. O Diego está perguntando aqui sobre o valor total. O valor total são 749 mais IVA. O IVA é 23%, tá, pessoal? Mas quem não precisa de fatura, conversa com a Priscila aí, que aí a gente fica nesse valor aí, tá? De 749, beleza? Se for 749, 3 vezes de 249. São 3 parcelas de 249. É isso aí, tá? Então, pessoal, olha só, 749, a gente já está com 50% de desconto em cima do valor total da formação e ainda estamos dividindo de 3 vezes, tá? Quem quiser pagar pelo Brasil, utilizando o cartão de crédito do Brasil, a gente tem essa possibilidade também, e se eu não me engano, divide até em mais vezes, né? Mas aí tem que chamar a Priscila aqui para a gente ver os valores certinho, né, Pri? Isso, exatamente. Pode me chamar, que inclusive eu já vou colocar aqui o nosso QR Code, tá? Para que vocês possam entrar em contato. Quem ainda tiver com dúvida, quem tomou a decisão, já chama a Priscila aí, já fecha com ela, porque as nossas vagas são limitadas, tá? Todas as turmas aqui a gente estoura as vagas, então, enfim, quem ainda tomou a decisão, já pode entrar com a Priscila, em contato com a Priscila agora mesmo, tá? O Kleber já disse ali que vai fazer o SAP MM, muito boa escolha, Kleber. Conte conosco aí no que você precisar. E quem tiver com dúvidas ainda, não ficou claro, pode chamar a Priscila também, marcar uma reunião com ela, com a Luciana, que elas vão te explicar certinho, tá? Cartão de crédito Portugal aceita também, beleza, Thiago? Aceita também, aham. A gente aceita quase tudo, pessoal. Bom, então vamos, o QR Code vai ficar na tela, tá? Quem quiser já pode ir chamando a Priscila aí, já pode ir conversando com ela, tirando as dúvidas. Quem já tomou decisão é pedir o link de pagamento mesmo, né? Já fazer o pagamento e garantir a vaga, porque elas são limitadas. E agora também vamos abrir aqui então, né, Pri? Perguntas, né? De perguntas e respostas. Vamos aqui disponibilizar aqui 15 minutos, tá bem, pessoal? Porque depois eu tenho mesmo que deixar o hotel aqui. Então, bora lá. Quem tiver pergunta, então o Thiago já fez a primeira. O Augusto quer responder via voz, né? Augusto, é só desbloquear o microfone e fazer sua pergunta, tá bem? Ok, boa tarde. Posso falar, então? Claro. Ok, vamos lá. Mesmo sabendo que as vagas, elas são limitadas, e que o início dos cursos vai ser no dia 14 de abril, então eu tenho, vamos supor que a turma que eu escolha, ela não completou as vagas, eu tenho até o dia 13 para fazer a inscrição, o pagamento. O ideal é fazer a inscrição, a formação, ela acontece, o prazo, no caso, né? A previsão é para começar no dia 14. Entretanto, as inscrições, nós vamos manter as inscrições até o dia, hoje é dia 5, né? 5, sim. Deixa eu só olhar aqui no calendário, aqui, porque, de fato, a gente tem até semana que vem. As inscrições, elas podem ser realizadas até o dia 11, tá? Mas lembrando que se esgotar na segunda-feira, acabou segunda-feira. Ok. Exatamente. Ok, perfeito. Agradeço. Beleza, Augusto. Tamo junto. Tamo junto. Mais alguém, pessoal? Que por voz ou por... Se for dúvida aqui, é só digitar, tá? Ou então, se alguém quiser falar por voz também, não faz mal, não.
eu ver se tem mais dúvidas aqui para trás. Não posso lembrar com certeza. Estão falando aqui do computador, né? Então, como a gente explicou aqui, é um computador de... Não precisa ser um computador de última geração. Se você quiser continuar com acesso ao SAP, já explicaram isso aqui também. É isso. Cartão de crédito. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Se não tiver, tá? A gente encerra por aqui. O QR Code está aqui na tela ainda. Vocês podem chamar a Priscila aqui a partir de agora já. Já estou vendo que ela está olhando para baixo ali, deve ter gente chamando ela aí, né, Priscila? Aqui. Gente, o povo é rápido, vocês não têm noção. E é assim, ó, não se preocupem, porque assim, às vezes é muita gente para atender, tá? Porque a gente já estava na live, já tinha gente mandando mensagem aqui. Então, se por acaso eu não conseguir atender todo mundo hoje, não se preocupem que na segunda-feira a gente continua com o atendimento, tá? Fiquem sossegados. Quem mandou mensagem hoje vai ser respondido e já está com sua vaga garantida, tá? Aí. A Viviane levantou a mão, pode desbloquear o microfone. Claro, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou já hoje consultora de IT, mas minha área é gestão de serviços, e eu tenho muito interesse e gosto em fazer, sim, a Academia SAP. Entretanto, tem outras questões, como é óbvio, acontecendo. Eu gostaria de saber a regularidade desse curso. Vamos imaginar que eu não consiga efetivar já agora essa inscrição, e quero perceber qual é o próximo momento que eu poderia me organizar melhor, então, para dar seguimento a esse objetivo meu, né? Sim. A gente não tem as datas pré-definidas, não, tá? Vai tudo consoante aqui aos instrutores, a disponibilidade dos instrutores e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem uma média de 2 em 2 meses, tá? As formações. Então, a gente está falando aí que talvez em julho. Próxima. Yeah. Pode ser isso, agradeço. Obrigada. Imagina. Bárbara Paulino, eu quero MM, estou a trabalhar e não consigo finalizar o processo agora. Beleza, tranquilo. Acho que ela está lá no trabalho dela e não está conseguindo fazer te chamar aí, tá, Pri? A Bárbara. Mas se você quiser mandar só um oi, tá? Se só conseguir manda um mandar oi. só um oizinho, Bárbara, que daí eu já fico com o seu contato aqui salvo e aí eu já te chamo também. A Nátia Chaves também está falando que não está conseguindo acessar através desse QR Code. Mais alguém não está conseguindo acessar com esse QR Code, pessoal? Já tentaram, hein? A Bárbara falou, pode terminar a segunda sim, tá, Bárbara? Segunda, enfim, agora te der jeito, tá? Mas não deixa de passar de segunda-feira, porque provavelmente ali já devem se esgotar as vagas ali para terça-feira, alguma coisa assim, a gente já não deve ter mais vagas. A gente já estava com uma fila de espera bem grande aqui. Exatamente. É porque hoje, a gente está fazendo lançamento hoje. Já tem gente que já estava se programando já, né, das turmas passadas, por isso também. Mais alguma dúvida, pessoal? Coloque em contato também no chat. Isso é uma boa aí, Pri, se quiser colocar o número do telefone no chat. Espera aí, que eu tenho que sair daqui, deixa eu ver se eu consigo. Estou pelo telefone. Ok, acho que eu já entendi o que ele está dizendo. É porque como ele está no telefone, ele não consegue ler o QR Code de dentro do telefone, então é melhor... Escrever aqui, então, peraí. Aí manda lá no grupo também, Pri. Eu vou disponibilizar o número do WhatsApp lá no grupo. Peraí, que eu já vou fazer isso aqui. Peraí. Beleza. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui a Regina. Regina, pode desbloquear o microfone e fazer sua pergunta, tá bem? Oi, boa tarde. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, foi muito bom, entendeu? Maravilhoso o atendimento de vocês, o processo que vocês fazem aí do curso. Eu tenho muito interesse em fazer o MM, tá? Mas, nesse momento, eu ainda estou, assim, financeiramente um pouco atrapalhada. Mas eu estou com contato de vocês e, se Deus quiser, aí no próximo concurso, no próximo treinamento, curso, eu gostaria de ser avisada para ver se eu consigo aí me organizar. Mas tenho muito interesse, sim. E achei maravilhoso esse atendimento que vocês dão, essa atenção que vocês têm, esse cuidado que vocês têm com o pessoal, enfim, de proporcionar bastante coisas boas. Gostei muito do curso, de tudo aí que vocês fizeram, foi muito legal. Tá bom? Obrigado, Regina, obrigado. Regina, é o que a Priscila falou, né? A gente só faz com vocês que gostaram de ter nós mesmos. Desculpa, o contato gente, vocês vão deixar aí pra gente, né? Vão mandar pra gente, Coloquei né? no grupo já agora. Tá ótimo, tá bom.
Porque aí acabei a de gente vai sempre disponibilizar o entrar link. em contato para saber como é que está. Se a promoção é só para esse curso de agora. Tá bom. Esse valor a gente repetiu da última turma, né? Esse valor foi o primeiro valor que a gente fez, esse valor foi na última turma e a gente está repetindo ele agora. Não quer dizer que nas próximas continuará o mesmo, tá bem? Entendi. Porque é um valor muito simbólico, sabe? Pelo conteúdo que vocês vão receber, esse atendimento, toda essa estrutura que a gente monta, né? Que vem muito antes da formação, isso vem muito antes, a gente se programa para fazer isso aqui que vocês viram essa semana. Na verdade, está se programando tem anos, né, Priscila, para chegar nesse nível aqui, mas toda vez, agora, terminou isso, a gente já começa a se programar toda a estrutura para o próximo, que vai ser daqui um mês e meio, mais ou menos, então, começa muito além, e a gente está sempre aprendendo, né, então agora a gente já começa, quais foram os aprendizados que a gente teve dessa última, e vem e procura melhorar. Mas tudo é baseado mesmo no carinho, mesmo no cuidado, no que vocês precisam para realmente, como que a gente consegue colaborar de verdade mesmo para que vocês comecem, sabe? Tem a oportunidade que eu tive lá atrás de uma forma mais rápida e mais tranquila, né? Com suporte. Basicamente é isso que a gente faz aqui. Eu percebi isso, que vocês são super atenciosos, tem bastante atenção para a colocação do pessoal no mercado de trabalho, interesse de vocês. Achei muito legal, muito bacana mesmo. Quero parabenizar e, se Deus quiser, vou conseguir aí, uma hora dessa, fazer aí o módulo de MM, porque eu já tenho o módulo de FI. Eu queria fazer o de MM para um conhecimento maior, legal. né? E para poder também ver se eu me recoloco no mercado de trabalho, que eu estou fora do mercado. Mas eu tenho muito interesse em MM, sim, que é um módulo que eu sempre gostei muito. Tá bom? Legal. Obrigada a vocês todos aí que estiveram com a gente aí esses dias, e foi muito bom conhecer vocês, aí o trabalho de vocês. Muito obrigada. Legal demais. Tchau, querido. Tchau. Tchauzinho, bom fim de semana. O Diego está perguntando também. aqui. Obrigado, querido. O Diego está perguntando aqui se o IVA é 23%. Sim, se você precisar da fatura, tá, Diego? Aí a gente tem que emitir o 759 mais 23%. Só jogar na calculadora aí, mas deve ser algo aí em torno dos 900 e qualquer coisa de euros. Tá bem? Ontem foi bem legal também. Estava no aniversário aqui em Belo Horizonte, né? Aí chegou uma senhora e falou: Fábio, eu te conheço. Eu falei: então, de onde? Ela: não, na verdade é meu filho, faz a formação contigo, ele é de Belo Horizonte, faz a formação com a gente em Portugal. Ela falou: olha que massa, cara, tá vendo vocês aí lá no coisa, consta sem IVA, então. O que consta sem IVA, Diego? Porque lá estava escrito assim na apresentação, 749 mais IVA. Tá? É só jogar na calculadora. Tá bem? É porque a gente já deixa assim, é porque quem precisar da fatura, né, igual a gente explicou ali, a gente tem que fazer a emissão do IVA, tá bom? Você não precisa, só chamar a Priscila e negociar com ela direto aí, beleza? Boa, tamo junto, Diegão. Quem mais, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Querem saber alguma coisa? Que agora eu já tenho aqui mesmo, que isso é a última pergunta praticamente. Bora lá, Regina. Não, peraí, Regina, de novo? Ô, Fábio, depois você só dá uma olhadinha no link do Brasil, do ASA, é o ASA que a gente vai usar? Dá uma olhada só, porque parece que o link está desabilitado. Eu mandei aqui, o pessoal está me avisando isso. Só para você, se você puder dar olhar, por favor. Com certeza, já estou entrando aqui, ó. Estou entrando aqui, eu já olho, deixa eu ver se mais alguém tem. Acho que quem está com a mão levantada aqui, peraí, deixa eu ver. A Regina já foi? Quer falar de novo, Regina? Se for, é só desbloquear o microfone. Depois a gente tem a Regina, a Sandra e a Luciana. Isso, São as três que estão com a mãozinha levantada aqui. Bora lá, então, começar pela Regina. Acho que foi sem querer, né, Regina? Seu microfone ligado, mas acho que foi sem querer que ela tirou a mãozinha. Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro, o SAP HANA, ele tem muita diferença do outro SAP, do anterior? Ou é só mesmo estrutural, é só mesmo uma melhora de performance, alguma coisa assim? Há algumas diferenças, não são muitas, há algumas diferenças. Tem umas transações específicas, umas formas de agrupamento
de dados no banco de dados, mas não é muita coisa assim, não, tá? Tanto que se você for fazer uma formação só para aprender as coisas do S4HANA, é uma formação aí de 2, 3 dias, que você faz essa formação, tá? Uma formação bem rápida. A gente tá a formação aqui no SCC, porque igual a gente estava explicando, né? Como que a gente vai montar, onde é que a gente vai focar para a gente conseguir alocar o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente passa a formação no SCC porque a maior quantidade de vagas está no SCC, tá? É só por isso. Valeu. Valeu. Agora é a Sandra, né? Aí, meu Deus. Olá, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Então, primeiro que gostava de agradecer por esta iluminação em relação ao SAP, que realmente uma pessoa vê em muitas ofertas de emprego, é necessário saber funcionar com o SAP, saber usar o SAP, uma pessoa não sabe bem o que é o SAP. A verdade é que eu não vou conseguir fazer neste grupo, porque pronto, também estou um bocadinho a trabalhar, estou em busca de emprego. Infelizmente tirei uma formação de técnica administrativa há muito pouco tempo, no qual tive o tal programa Primavera e pronto, talvez uma mais-valia de ter sido SAP. Mas a verdade é que, pronto, eu gostaria de eu vou ficar com o vosso contacto, porque arranjando emprego eu vou querer, e vai ser difícil, vai ser saber escolher qual dos módulos, porque na verdade, ali o FI, enquanto estive a ter formação, as minhas áreas da contabilidade foi as que eu mais gostei. Entretanto, o MM também acho muito interessante, porque eu já trabalhei em armazéns, então essa parte também faz sentido, mas depois quando estive a ouvir também a apresentação do ABAP, alguém que não entende nada de programação, lembrar-me que os meus primeiros computadores, por ser uma curiosa e estar sempre a pedir, era pequeno, era tudo com C, // 2 pontos, dar os comandos, não havia cá o Windows nem nada disso, e estar a ver a apresentação fez-me lembrar isso tudo e pensar, bem, se calhar não é assim tão do zero. Pronto, se calhar, pronto. E então é isso, é só para agradecer, para dizer que gostei muito e para dizer que não vai ser nesta turma, mas irá certamente ser numa próxima. E só perguntar, porque eu, como estou em busca de emprego, tudo o que eu tiver ajuda na busca de emprego, pelo certificado de participação, é que a Priscila tem que falar, pronto. Já mandou no chat aqui, ó, um link para você preencher, tá, Sandra? Tá aqui o link, você e os demais também. É isso. Tá bom? Então, e assim, não se preocupe, a gente está aqui à tua espera, então, nas próximas turmas. Será um prazer te receber, tá bom? Obrigada. Uma boa semana. Bom, pessoal, então a Priscila acabou de deixar aqui agora o link do certificado. Passem lá, façam a impressão, tá? Que isso aqui já é uma mais-valia, como a Sandra propriamente disse aqui agora, é uma mais-valia, tá? Vocês terem certificado, porque vocês vão se deparar aí com muitas vagas de trabalho que exigem que a pessoa entenda alguma coisa do SAP. E um certificado desse aqui já é qualquer coisinha, tá bom? Eu agora preciso realmente sair, infelizmente, mas a Priscila vai ficar aqui dando um plantão aqui, pelo menos hoje, né, Pri? Pelo menos. Sim. Uhum. Eu vou conseguir responder hoje, não se preocupem, porque aí no Brasil já vão dar 4 horas da tarde também, né? Que é 10 horas, que é meio-dia. Que é meio-dia, aí já são quase 4 horas. O que ela não conseguir falar hoje, ela fala amanhã. Eu já vou olhar o link aqui, tá? Precisando com asas para poder passar para ti aí. Isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Por vocês ficarem conosco aí essa semana intensa aí de estudo, da gente aprender o que é o SAP, e a dica, novamente, eu queria repetir é essa: não deixem a peteca cair, não parem no meio do processo, tá? Vocês já chegaram até aqui, disponibilizaram tempo, quem não conseguir fazer essa turma, né, não faz mal, né, vamos fazer na próxima, mas o importante é que vocês realmente não interrompam esse processo e avancem com isso, tá bem? E a gente se vê muito em breve, se Deus quiser.
Valeu, Thiago. Thiago Aquino tá dentro já. Então, valeu. Pri, brigadíssimo, viu? Obrigada, Fábio. Obrigada, pessoal. Uma ótima tarde para vocês. Eu vou ficar por aqui, tá bem? Qualquer dúvida podem me chamar. Estou respondendo já quem já me chamou aqui. O link do certificado tá aqui, mas eu também vou disponibilizar lá no grupo para vocês, tá bem? Para que vocês postem no LinkedIn, postem tudo bonitinho e marquem a gente também, tá? E é isso aí, a gente está esperando por vocês. Vamos lá, vamos dar o primeiro passo para mudar essa vida. Posso só fazer uma pergunta rápida? É porque Pode? no Claro. site eu vejo o módulo de SD. Por que não se falou dele? Porque nós não vamos ter turma agora. Ok. A gente não tem o ECD a gente trabalha com ele, mas é com lista de espera, né? Se você tiver interesse, fala com a Priscila, na hora que a gente ter o número mínimo de alunos interessados ao ECD, a gente abre a turma. É assim que a gente funciona realmente, mas... Porque o mercado é muito... nós percebemos, assim, que é um módulo que ele não tem muita saída, não tem muita procura, na verdade, né? Okay. Então, por isso que nós direcionamos sempre para esses 3 módulos, tá bom? Okay. Tanto a demanda aqui para nossos de cursos, quanto para a demanda no mercado de trabalho. Porque o processo logístico, igual a Luciana falou, o coração logístico, ele está no MM. Então, geralmente, você entra como MM e depois aprende algumas transações de vendas, né, para você utilizar ali junto com o MM. Por isso que aqui em Portugal, né, eles chamam de... Aqui no Brasil, sim, eles separam tudo, né? O SAP SD, que é o cara de vendas, o cara de MM, que é o cara do estoque, então é separado. Em Portugal, eles chamam consultor de logística. Por quê? Porque ele consegue fazer as duas coisas, o SD e o MM, ser uma única pessoa que faz. Porém, o coração é o MM e ele aprende algumas transações ali do SD para compor esse coração, esse motor aí do SAP. Beleza, Luciana? Obrigadinho, viu? Olha, então é isso, pessoal. Tenho mesmo que ir agora, viu? Um beijo para todos, um bom restinho aí de fim de semana. E é isso aí. Não deixem de falar com a Priscila. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal. Valeu.